Olá galera, sejam todos bem-vindos ao 4º Festival Cultural Meraki. E hoje nós iremos falar de um assunto super massa, hein? Um assunto super 10, que é literatura. E falar de literatura não é brinquedo não, viu galera? Porque literatura é arte, literatura é vida, literatura é tudo aquilo que envolve a nossa existência, a nossa essência. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou o professor Valber Gonçalves de Souza, mais conhecido aí, né, como professor Valbão. Sou de Caratinga, trabalho na escola Professor Jari Grossi, no Centro Universitário de Caratinga. Esse ano estou completando também uma marca para a minha vida muito interessante, que é 20 anos de sala de aula, 20 anos de educação, e podendo registrar através dessa presença aqui, participando desse festival, que é um festival cultural, um festival memorável, um festival que tem tudo para o quê? Registrar as nossas origens, como o próprio nome fala, né? As nossas origens. E nós iremos buscar então um pouco através, né, da nossa conversa de hoje, falar justamente um pouquinho dessas nossas origens também na literatura, nossas origens na escrita. E eu vou me apresentar também um pouco a partir disso, mostrando para vocês alguns, né, dos trabalhos que eu tenho desenvolvido aí nessa minha apresentação, que é o primeiro livro que eu escrevi, que na verdade eu estou chamando de livro aqui de uma maneira muito carinhosa e muito singela, que seria mais para um livreto. Que quando eu comecei a trabalhar no ano de 2000, eu imaginei assim, no que a gente poderia trabalhar junto, educação e cultura, educação e literatura. Como sou professor de história também, eu imaginei, né, em 2.500 anos do Brasil, então nada melhor do que trabalhar literalmente a origem do nosso país, da nossa nação, que foi justamente trabalhar, né, afinal de contas, quem descobriu o Brasil. Então eu estou querendo fazer um registro aqui, e quando a gente fala das nossas origens, a gente tem que sempre estar pensando, né, como tudo começou. E a minha vida literária começou então a partir desse pequeno livreto aqui, que eu trabalhei depois, né, dentro das escolas que eu fui trabalhando ao longo da minha carreira. Depois disso, né, passado algum tempo, outros serviços, né, outros trabalhos literários foram surgindo também, outros parceiros. E eu tive a grata satisfação de encontrar o professor Noé, que também é professor lá da escola, professor do Princesa Isabel, professor de física, mas um professor também que gosta muito de literatura. E nós escrevemos, né, um livro em parceria, que foi chamado esse aqui, né, Metafísica Literária. Um livro que vem trazendo artigos, tanto confeccionados para mim, né, escritos por mim, quanto escritos pelo professor Noé, ao longo também aí desses anos todos. Nós fizemos, né, uma compilação de alguns desses artigos e fizemos então essa edição do Metafísica Literária. Passado um tempo, seguindo, né, essa mesma ordem de publicação, também com o professor Noé Comemorável, nós publicamos uma outra obra chamada Ecos da Alma, que também traz artigos que, né, nós separamos, que nós selecionamos, que nós, ao longo do tempo também, fomos escrevendo aí, publicando, até mesmo em alguns jornais da região, aí, entre eles o Diário de Caratinga. Mas aí, galera, o que eu estou falando isso? Porque muito mais do que simplesmente falar, né, dizem que as palavras comovem e os exemplos arrastam. Então é justamente para mostrar que é possível, nós também do interior, fazermos literatura. E eu estou me apresentando justamente através desses meus trabalhos literários que eu gostaria que vocês conhecessem. E já na faculdade, né, eu procurei também trabalhar com os meus alunos dos cursos superiores aí, também literatura. Mesmo que é uma literatura mais científica, mas também alguns eu trouxe para vocês aqui. O primeiro deles foi com a galera da turma de psicologia, que eles estavam iniciando o curso de psicologia, e nós escrevemos um livro chamado Primeiros Textos, que é justamente um livro que trata, né, os primeiros textos desses alunos no mundo acadêmico. E desde então vários outros livros surgiram. Esse Decifra-me ou Te Devoro, que é um livro que trata exclusivamente de temas educacionais. Em parceria com a professora Eleonora, nós escrevemos também, juntamente com os alunos, né, 2 livros sobre a psicologia e a realidade rural, também voltados, né, para essa conexão de psicologia e realidade rural. Esse foi o primeiro deles, e esse foi o segundo, que trata justamente, né, realidade rural, um olhar da psicologia, também com a professora Eleonora e a parceria. Então, dito isso, galera, eu gostaria que essa fosse assim a minha apresentação, justamente para a gente mostrar que a partir da literatura a gente pode conquistar novos espaços, a partir da literatura, do livro, a gente pode abrir novos campos. Eu gostaria então nesse primeiro momento de me apresentar dessa forma. Mais do que simplesmente um professor,
mais do que simplesmente um escritor, mas um amante da literatura, uma pessoa que gosta dos livros, uma pessoa que vive a literatura. Então, nesses meus 20 anos de carreira dentro da escola, eu posso falar também que caminho muito próximo 20 anos de literatura. Então, quando eu recebi esse convite para falar um pouco, né, das nossas origens, esse festival tem essa temática tão importante, eu falei assim, né, por que não misturar um pouco também desse trabalho e dessas origens que deram conta, né, desse ser que hoje está falando com vocês aí. Então, no nosso encontro hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa história, sobre como tudo começou, e espero contribuir um pouco com essa vontade, com esse desejo de cada um que está aí assistindo, que está ouvindo, né, que está participando desse festival, de ser também um escritor. Seja bem-vindo ao bloco Literatura, no Festival Cultural Meraki. Então, galera, falar de literatura e não falar da origem da escrita, eu acredito que não vai ficar legal, não é mesmo? Então nós vamos fazer uma pequena agora viagem no tempo aí, para a gente entender um pouquinho, relembrar um pouco de como tudo surgiu também, da origem da própria escrita, que vai permitir que a gente faça a literatura, né? Que a gente escreva. E não tem como não lembrarmos dos povos mesopotâmicos, em especial o povo sumério, que de acordo com os nossos conhecimentos históricos foi o povo que inventou a escrita, foi o povo que aprendeu e que criou as formas de mentalizar, né, de tentar transformar aquilo que se mentalizava em algo perceptível ao olho, que pudesse ser entendido pelas pessoas. Então o povo sumério, ao inventar, né, o seu estilo de escrever, ele dá início a uma nova era da humanidade, que é justamente a nossa capacidade de tentar julgar para o papel, que não necessariamente naquela época era o papel, que a gente vai falar, né, sobre isso daqui a pouco, mas aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, tanto é que a história da própria humanidade se divide em antes e depois da escrita, não é isso? A pré-história é tudo aquilo que vem antes, e a história é aquilo que nós, né, passamos a registrar. Então, o povo sumério é de super importância, até para a gente entender também toda essa questão literária. Mas é legal a gente observar como que as coisas elas vão evoluindo, né? A primeira forma que se encontrou para registrar foi justamente pedaços, como se fosse pedaços de uma capa de um livro ou um pedaço de tábua, né? Mas de barro, tabletes de barro, né? De argila. E a partir dali então os sumérios iam tecendo aqueles primeiros símbolos, aquelas primeiras que seriam então as primeiras letras. E a partir disso foi registrando a sua vida, foi registrando os acontecimentos, foi registrando as suas trocas, o comércio daquela época, né? Que era a forma de trocas. Enfim, passou a registrar, a codificar aquilo que se pensava, a codificar aquilo que se fazia. E o legal de tudo isso, que essas placas de barro, né, que com o tempo, né, mais molinha, elas iam passando lá, poderia ser um pedacinho de ferro ou mesmo um pauzinho, ia grafando, com o tempo ela secava, e nós temos conhecimento que os sumérios criaram bibliotecas desses escritos aí que a gente vai chamar assim de escritos primitivos, que existem até hoje, né, que podem ser estudados aí pelos arqueólogos e outros pesquisadores. Então é interessante a gente voltar no tempo, que essas placas de barro, elas dizem pra gente muita coisa, mas muito mais do que o objeto em si. Porque uma coisa que é muito legal a gente imaginar, porque agora eu estou lidando aqui com a fala, né, a imagem e fala. E quando a gente fala, as pessoas, né, tendem, no caso que não é do mesmo idioma, da mesma língua, no caso aqui o português, as pessoas compreendem, as pessoas entendem. E o legal da escrita é que ela traz esse objetivo também. Você imaginou que basta, né, você escrever algo, aquilo chegar num outro lugar e aquela pessoa que pegar aquilo que foi escrito entender, aquilo que foi escrito levar a mensagem ali. Então os sumérios fizeram isso, né? Os sumérios permitiram que tudo isso acontecesse. Portanto, além de tudo, né, codificou som. Pegando um exemplo nosso aqui, né? Vamos criar uma letrazinha, um símbolozinho, um signo, né? Que lá, né, ganhou o nome de, para simbolizar lá, o A. Como é que vamos fazer aqui um desenho para ser o A, para ser o B? É claro que isso não faz parte do alfabeto sumério. Nosso alfabeto, só estou dando um exemplo aqui, usando essa linguagem para exemplificar, não é isso? Mas o legal é que a escrita, ela sintetiza o que a gente faz, ela sintetiza o que a gente pensa, ela sintetiza o som que a gente emite humanamente.
E o bacana é que cada grupo humano, né, cada lugar, foi criando a sua forma, foi criando o seu jeito. E é por causa disso que a gente pega hoje, século XXI, aí, terceiro milênio, o japonês tem uma escrita muito singular, muito própria, o chinês, os mais diversos, né, idiomas aí, cada um com a sua grafia, muitos com símbolos diferentes, mas que sempre tem o quê? Por o objetivo mesmo. Qual que é o objetivo? Registrar, transmitir, permitir que a pessoa, ao pegar aquilo, compreenda. Permitir que aquilo que está sendo registrado ali seja levado para um outro lugar. Então, quando nós falamos das nossas origens, é legal a gente observar isso também. Como que algo tão simples, que nasceu praticamente há quase 1000 anos atrás, existe até hoje, tão presente, e nós usamos da mesma coisa. É claro que talvez hoje mais modernizado, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né, pelo Facebook, pelo Tinder, hoje aí é a moda, muitas vezes também até a questão do TikTok, que existem também, apesar que é dança tudo, mas existem algumas mensagens grafadas ali também, né, mesmo que de forma digital, mas não se perdeu isso com o tempo. Pelo contrário, né, se aprimorou. Então, pensar lá nas origens, pensar na função da escrita, é pensar tudo isso. É pensar que se permite essa comunicação, que a partir da escrita as pessoas podem se comunicar, elas podem, de certa forma, deixar as suas memórias, e tudo isso que vai engrandecendo a própria espécie humana, vai permitindo que a própria espécie humana também vá melhorando, vá se aperfeiçoando. E depois dos povos sumérios, nós não podemos deixar de falar dos povos egípcios também. Por um motivo muito simples, né? Que eles criaram os famosos papiros, aquele caule daquela plantazinha, né? Que foi se juntando e foram formando os primeiros papéis, né? O papel em formato vegetal ali. E o legal, né, de falar dos egípcios, que eles criam já uma grafia própria, né? Um criptograma próprio, através, né, do famoso aí, né, os hieroglifos, e eles vão registrar, claro, né, a vida muito mais do faraó, dos sacerdotes, dos deuses daquele momento histórico ali, mas passa o quê? A criar também uma identidade. Então a gente observa que mesmo no mundo antigo já existiam, né, idiomas diferentes, já existiam formatos de criptogramas, né, que é o formatinho das imagenzinhas que vão formar as letras, que vão formar as palavras diferentes. E tudo isso vai permitindo que a gente também vá, repito, né, vá melhorando, vá se reconhecendo. E o legal de falar do Egito, olha bem a importância da escrita. Os hieróglifos foi uma língua, né, uma escrita tão particular do povo egípcio ali, não do povo todo, né, porque o povo em si falava o demótico, mas uma língua bem restrita ao faraó e aos sacerdotes, que só foi possível entender realmente, de fato, aquilo que acontecia com o povo egípcio quando foi descoberta uma pedra chamada Pedra Roseta, já no século XIX, se não me falha a memória aqui. Através, né, dos egiptólogos conseguiram encontrar essa pedra, e dentro de uma mesma pedra estava lá escrito em demótico, em grego, em hieróglifo. Então eles permitiram fazer essas traduções para aí sim começar a entender um monte de coisa que estava sendo registrado nas pirâmides, nos pergaminhos, em outros lugares. Então, é o gostoso, mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque isso é a nossa origem, e é o gostoso para a gente decifrar o que significa cada letra, cada palavra, que até hoje é assim. Até hoje, né, nós vivemos nesse mundo envolto por letras, envolto por símbolos, envolto por palavras, e cabe a nós também estar tentando a todo momento decifrar, entender, compreender algo que vem desde essa época. O outro ponto também interessante, né, que com o passar do tempo, essa escrita, ela vai meio que caminhando junto com a oralidade. Porque existia a tradição oral, né, que se passava de geração em geração, mas vamos imaginar assim, né, naquela época não tinha HD. Haja cabeça e cérebro para guardar tudo aquilo que era feito de maneira oral, né? Passava lá de cacique para cacique, de pajé para pajé, né, nas comunidades primitivas, ou dos sacerdotes e faraós, né, os segredos das guerras lá dos povos antigos. Mas como é que é guardando isso tudo? Não tem jeito. Então, que a escrita vai permitindo que isso aconteça. Pare para pensar hoje, século XXI, será que nós daríamos conta de guardar tudo aquilo que a gente sabe na nossa cabeça? Tudo.
Ainda bem que existe um livro, ainda bem que existe um jornal, ainda bem que existe o professor Google, né? Que quando você tem uma dúvida, você digita lá e acha uma resposta, porque é humanamente impossível nós guardarmos todas as informações, né? Esse HDzinho aqui não é tão grande assim igual a gente imagina. Então, galera, assim, a escrita ela é importantíssima para a vida humana. Ela permite, né, que nós, nesse caminhar humano, ela permite que ela guarde a memória, que ela guarde a história. E isso tudo guarda o quê? Como o próprio nome do nosso festival aqui, né? Guarde as nossas origens. Então, falar de literatura, né, nesse momento aqui histórico de introdução, muito mais do que simplesmente a história da literatura. Mas a gente compreender que a literatura guarda a história da humanidade, guarda a memória da humanidade e permite que a gente também descubra as nossas origens. E o legal, dando agora mais um passo, que chega um momento que o ser humano aprende literalmente também a dar mais rapidez e fluência à sua grafia, não é isso? Então ele passa a descobrir o papel, a exemplo que nós conhecemos, ele passa o que então ali? A grafar, a escrever tudo manual. E a partir disso então vai surgindo os tinteiros, a partir disso vai surgindo lá a pontinha, né, da pena, e ele vai escrevendo e guardando. O exemplo mais clássico de que eu estou falando aqui é a Bíblia, é o exemplo mais clássico. Porque como nós sabemos aqui, a Bíblia, que nós conhecemos, né, no mundo cristão, nada mais é do que um ajuntamento, né, um aglomerado, uma união de vários escritos antigos ao longo do tempo. Quando a gente pega então a Bíblia lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento, existem escritos ali que dá diferença mais de 1000 anos de um para o outro. Mas o que? Se juntou tudo aquilo e formou a Bíblia. Mas por que isso foi possível? Porque alguém escreveu. Alguém escreveu lá o Gênesis, alguém escreveu lá o livro de Reis, os Salmos, a famosa carta lá de Paulo, né, do apóstolo, lá, as comunidades que ele conhecia, que ele vivenciou e que ele queria, né, de certa forma, converter. A ideia aqui não é falar de religião propriamente dita, não, mas mostrar a importância da literatura, a importância da escrita e como que isso é importante para a humanidade. Porque eu vou fazer também uma pergunta que eu gostaria, né, que você que está aí acompanhando também pensasse agora. Imagine se não tivesse encontrado nada do que está escrito na Bíblia. Nenhum livro, se tudo tivesse sido perdido. Se as cartas de Paulo, se todos aqueles livros que hoje nós conhecemos ali, né? Nada daquilo. Então nós também não teríamos, olha bem como é que influencia, nós não teríamos a cultura cristã da forma que também nós temos hoje. Então assim, falar de literatura, falar da importância dela na história também, ela é muito importante, ela é essencial. E nós não podemos esquecer. Então falando isso aqui, né, de maneira muito assim, rápida, o legal é que foi então, né, escrevendo, e vários livros na história nós sabemos, pergaminhos, comunicados de reis. Quantos filmes a gente vê aí, né? Que um rei quer comunicar num condado ou no outro lugar que ele comanda, faz lá os rolos, aí manda o mensageiro. E o legal da história é que o mensageiro que leva, né, a mensagem, logicamente não é o mensageiro, ele não corre o risco, não é isso? Porque ele está ali ao serviço real. Olha o que é a história massa. Até entre povos que brigam, respeita-se o mensageiro. Então assim, a escrita, ela sempre foi muito presente. Ela é muito importante na compreensão da nossa própria origem, da própria humanidade. E isso foi perpassando então com o tempo e logicamente agregando. E eu vou dar um salto agora, já no século XV, uma invenção importantíssima que nós não podemos deixar de relacionar com o mundo literário e com a escrita. Foi quando o alemão Gutenberg inventou a imprensa. Inventou aqueles primeiros formatozinhos lá, os logozinhos, os primeiros tipozinhos, para poder justamente poder reproduzir aquilo que alguém havia escrito manualmente. Porque imagina, né, a gente fica imaginando, a Bíblia é toda escrita manual. Já imaginou se todo mundo que quisesse ter uma cópia da Bíblia, alguém tivesse que escrever manualmente a cópia para entregar para cada um? Porque justamente é assim que era feito até um certo momento da história. Então, a partir do momento que Gutenberg ele cria a imprensa, aí passa então, né, a fazer a impressão de folhetos, de livros. E Lutero, um personagem importante da história, tem tudo a ver com isso, né? Com essa possibilidade das pessoas quererem ter acesso
a um dos grandes livros da história da humanidade, que é justamente a Bíblia. Olha como é que uma coisa vai puxando a outra e vai fomentando. Então, voltando aqui ao Gutenberg, voltando aqui à imprensa que ele conseguiu criar aquele equipamento, aquilo ali foi importantíssimo demais para que as ideias de Galileu Galilei, de Isaac Newton, de Copérnico e tantos outros cientistas pudessem pensar, escrever e aquelas ideias caminharem. Aquelas ideias poderem circular. Porque olha bem que coisa massa que a gente assim, né? A gente talvez pode parecer simples. Vamos pegar do exemplo do terceiro milênio, 2021, para voltar no passado. Eu estou aqui agora no estúdio, não é isso? Na companhia de um cara nota 10 aqui que é o Alex, gravando esse momento para vocês aqui. Quando isso aqui ficar pronto e ser jogado na rede, na internet, assim, né? Na rede mundial de computadores, qualquer pessoa no planeta tem acesso e pode ver. Simplesmente qualquer pessoa que tem acesso ao smartphone, no celular. Então vamos voltar a isso agora um pouco, a 1000 anos atrás, a 2000 anos atrás. Olha bem, as pessoas que há 2000 anos atrás, 1000 anos atrás iriam me ouvir é quem estivesse ao meu lado, ou as pessoas que eu fosse até o local. Olha, a internet, a imprensa, no caso o livro, o panfleto, permitiu que as minhas ideias fossem para todos os lugares eu estando parado. Eu vou continuar aqui em Caratinga, vivendo a minha vida aqui tranquilo, mas as ideias, aquilo que eu estou falando, aquilo que está sendo discutido aqui agora, nesse momento muito bacana aqui do Festival Cultural, né, Meraki, vai expandir, não só na região leste, mas em vários outros lugares. Basta o quê? Um cliquezinho no play ali, né? Plá, todo mundo vai ver. Então é importante a gente observar essa evolução da importância da imprensa. A imprensa permite, então, no século XV, que as ideias estejam muito muito mais além do que o ser. Porque a ideia está na minha cabeça. Até então, a minha ideia ia onde eu ia. Agora não. Eu posso ficar, mas a ideia vai. Então esse passo que Gutenberg deu ao criar, né, essa imprensa, ele é muito bacana. E eu estou falando tudo isso porque isso faz parte de um momento que é importantíssimo para a gente entender a nossa realidade hoje também. Beleza? E junto com Gutenberg, um outro movimento muito massa, o Renascimento. Nós não podemos deixar jamais de falar de literatura sem falar de Renascimento. Tanto é que um livro clássico, Romeu e Julieta, que não é aquele docinho com um pedacinho de queijo que nós mineiras gostamos não, né? Mas é aquele livro clássico, Romeu e Julieta, que trata justamente do amor entre, né, duas pessoas até então proibido. Um livro tão antigo e tão atual, né? Porque falar de amor hoje em dia também assim, é uma coisa, parece que não, mas ainda é surreal, né? Mas voltando aqui a 500 anos atrás, olha a possibilidade que isso permitiu, né? A imprensa permitiu que livros como esse começassem a circular, fossem reconhecidos, virassem clássicos, tornassem clássicos. Então, o Renascimento que permitiu que nascesse, né, que renascesse essa ideia de valorização do ser, das pessoas, juntamente com o surgimento dessa imprensa, permitiu que essas novas ideias e que a literatura, a partir de ali, ganhasse um novo rumo, ganhasse um novo destino. E é legal a gente, né, falar dessa questão, que logo à frente vai encontrar os iluministas, os pensadores iluministas, que também vão propagar justamente a necessidade das pessoas terem acesso aos livros, das pessoas buscarem os livros, das pessoas lerem, das pessoas conhecerem. E qual que é o fenômeno interessante que a gente vê acontecendo na Europa naquela época? Que até então sai de um quadro de um analfabetismo quase que total para chegar no momento que praticamente todo mundo sabe ler e escrever. Por que se teve a necessidade de todo mundo aprender a ler e escrever? É justamente porque era necessário que todo mundo tivesse acesso aos livros, ao conhecimento. Então, o Renascimento e principalmente o Iluminismo, claro, tudo tem as suas falhas, todos os seus problemas, e esses movimentos também têm, mas pegando por esse lado positivo, esse lado literário, é importantíssimo demais a gente perceber a influência deles para as origens da própria literatura, do ato de escrever, a importância dele para a existência dos livros, a propagação dos livros, a valorização dos livros. E isso não tem como a gente esquecer, né? Isso não tem como deixar passar batido. E eu vou pegar um exemplo bem na nossa história aí,
bacana também para falar das nossas origens, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Oficialmente, nós sabemos lá, né, oficial, né, esquadra de Pedro Álvares Cabral veio, né, errou o caminho, não é assim a história? Errou o caminho e chegou aqui no Brasil. Mas, junto dele estava um cara, Pero Vaz de Caminha, escrevendo justamente o que? O relato daquela viagem. Escrevendo tudo, registrando ali, onde parou, como parou, o que viu. Tanto é que nós sabemos que a carta que nós conhecemos hoje, ela foi cortada alguns pedacinhos, né? Justamente porque Pero Álvares Cabral descrevia muito bem quando chegou aqui como as pessoas estavam, na maioria nua. Aí imagina o europeu do século XV chegar aqui e ver desse jeito, escandalizou. Então ele escreveu tudo isso, então algumas partes dessa carta foi até cortada, justamente porque mostravam essa realidade que até então o europeu não queria ver, né? Não queria ver. Mas é interessante a gente observar isso também, ó. Por que eu estou tocando nesse ponto? Olha o que é a escrita. A escrita ela é tão ao mesmo tempo libertadora, mas ela é ao mesmo tempo tão provocante, que o cara escreve uma coisa aqui, quando ela chega lá, será que ela pode ser lida da forma que ela foi escrita? E aí surgiu ao longo da história, que eu não poderia deixar de falar nunca, uma palavrinha chamada censura, que a gente acha que não é só de hoje, é por isso que eu estou lembrando desse fato aqui. Mas eu vou deixar para falar da censura um pouquinho mais à frente, justamente para acabar esse conteúdo nesse momento histórico, que nasce então, né, que começou toda a minha fala aqui, eu falando dessa propagação que a imprensa permitiu. E a partir de então esse movimento não parou, não é isso? Muitos livros estão sendo publicados, muitos livros estão sendo editados, existem livros hoje que praticamente, escala mundial, vamos pegar um bem próprio da nossa origem aqui, né? O livro do Ziraldo, Menino Maluquinho. Quantos países, em quantos idiomas o livro Menino Maluquinho já foi escrito? Então nós não podemos perder isso de vista. Graças ao quê? Graças ao nosso querido Gutenberg, que inventou a imprensa. Então tudo isso vai se juntando e vai permitindo que a gente conheça um pouco do que nós iremos conhecer agora. Alguns estilos literários, alguns estilos de livros, algumas formas de escrever, alguns jeitos de escrever. O que nós iremos ver no nosso próximo quadro agora.